Estão desfeitas as dúvidas. O Reino Unido vai mesmo sair da União Europeia. Os britânicos votaram e confirmaram o divórcio com a UE. Euronews Noite, bem-vindo. O Partido Conservador vence no Reino Unido com maioria absoluta. Boris Johnson garante que o Brexit é para cumprir até 31 de janeiro. Líderes europeus decididos a concluir o divórcio com o Reino Unido depois de resultados eleitorais esclarecedores do outro lado do Canal da Mancha. Utentes dos transportes de Paris saturados com greve. Grevistas recusam dar tréguas. Congresso norte-americano reconhece genocídio arménio e Turquia condenou o voto do Senado que selou o processo de aprovação. Sem margem para dúvidas, os conservadores britânicos venceram as eleições no Reino Unido. Depois de ser recebido pela rainha, Boris Johnson afirmou que não vai ignorar quem era contra o Brexit, mas avisou que é preciso fechar este capítulo e manter o país unido. Os números podem não ter sido exatos, mas as projeções da BBC, ITV e Sky não falharam no essencial. Os trabalhistas são os grandes derrotados das legislativas no Reino Unido, mesmo se não perderam tantos lugares, como diziam as sondagens. Já os conservadores têm agora a maioria dos assentos no Parlamento Britânico, 365 dos 650, o que permitirá ao primeiro-ministro cumprir a promessa eleitoral Get Brexit Done, ou seja, concluir o Brexit a 31 de janeiro. No seu primeiro discurso, Johnson falou para o seu eleitorado, mas não só. Quero falar também para aqueles que não votaram em nós ou em mim e que queriam e talvez ainda queiram permanecer na União Europeia. Quero que saibam que nós, este governo conservador de toda a nação, nunca ignorará o seu bem-estar e sentimentos positivos e de simpatia para com as nações da Europa. Agora é o momento, exatamente quando deixamos a União Europeia, de deixar que esses sentimentos naturais encontrem uma expressão renovada na construção de uma nova parceria, que é um dos grandes projetos para o próximo ano. Enquanto trabalhamos em conjunto com a União Europeia, como amigos, iguais em termos de soberania, no combate às mudanças climáticas e ao terrorismo, na construção de uma cooperação académica e científica, redobrando o nosso relacionamento comercial, peço a todos, depois de 3 anos e meio, para fecharmos este capítulo e que comecemos o processo de cura. After 3.5 years, after all, an increasingly arid argument, I urge everyone to find closure and to let the healing begin. We are going to unite and level up. Unite and level up, bringing together the whole of this incredible United Kingdom. Vamos unir-nos e melhorar, unindo o incrível Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e seguindo em frente, libertando o potencial e oferecendo oportunidades por todo o país. Se por um lado os conservadores e o Brexit venceram, por outro, o Partido Nacional Escocês também. E a perspectiva de um novo referendo à independência da Escócia ganha força. A alegria da primeira-ministra escocesa e dos outros militantes do Partido Nacional Escocês pela conquista de 48 dos 59 assentos parlamentares na Escócia. Um resultado que, dizem, dá-lhes um claro mandato para um novo referendo sobre a independência da Escócia. Avançamos com uma proposta muito clara e os escoceses deixaram bem claro que não queriam Boris Johnson como primeiro-ministro, que não queriam o Brexit e querem que o futuro da Escócia esteja nas mãos da Escócia. Mas em Westminster, a maioria conservadora de Boris Johnson fará tudo para impedir uma segunda votação sobre a independência escocesa. Este é ainda um assunto interno do Reino Unido, portanto, terá de ser resolvido e negociado dentro do Reino Unido. Não penso que a União Europeia possa fazer ou tenha legitimidade para fazer alguma coisa muito diretamente dessa maneira. Apenas 6 deputados Tories e um trabalhista conseguiram assentos parlamentares na Escócia. Os liberais-democratas obtiveram 4, mas a líder nacional do partido não foi reeleita,
como deputada. Os líderes comunitários congratularam Boris Johnson pela vitória que permite avançar num processo que tem sido muito tenso, o Brexit. No Conselho Europeu, alguns chefes de Estado e de Governo falaram até de benefícios para a União. Boris Johnson não esteve na Cimeira da União Europeia, mas o primeiro-ministro britânico dominou grande parte das declarações dos líderes comunitários à imprensa, sexta-feira, em Bruxelas. A sua vitória deverá permitir cumprir a data de 31 de janeiro para o Brexit. Esperamos que o Parlamento Britânico vote o quanto antes o acordo de saída. É muito importante, na nossa opinião, porque estamos prontos para iniciar a próxima fase. A segunda fase prende-se com os detalhes de um acordo de livre comércio para que o país continue a ter uma relação próxima com a União em termos de mercado, mas também em áreas políticas como segurança e defesa. O primeiro-ministro português realçou que o Reino Unido é um aliado crucial e o presidente francês também deixou palavras simpáticas. Aos nossos amigos e aliados britânicos, gostaria de dizer algo muito simples. Nestas eleições legislativas, ratificaram a escolha feita há mais de 3 anos, mas não vão abandonar a Europa porque estaremos sempre lado a lado. A chanceler alemã também decidiu ver o copo meio cheio. Para nós, isso significa que haverá um concorrente que quer mostrar ao mundo o seu poderio bem à nossa porta. Mas isso pode ter o efeito colateral positivo de aumentar o nosso ânimo. Mas outros líderes não conseguiram esconder a decepção. Ele venceu e os britânicos vão-se embora. Isso não é uma boa notícia para a Europa. Depois das festas de fim de ano, deverá voltar à azáfama para terminar a inédita saída de um Estado-membro da União, onde estava há mais de 40 anos. A correspondente da Euronews em Bruxelas, Isabel Marques da Silva, tem mais pormenores. Depois da fase do divórcio, virá a fase de regulação do poder paternal. Foi com esta frase que António Costa descreveu a próxima etapa do Brexit, agora que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson conseguiu maioria absoluta. O António Costa e os restantes líderes da União Europeia, reunidos aqui em Bruxelas, esperam que o Parlamento britânico aprove o acordo de saída até 31 de janeiro, para começar então a discussão sobre o futuro acordo de livre comércio. Foi atribuído o mandato ao Sr. Barnier para iniciar agora a fase verdadeiramente importante desta negociação, que é tratarmos da relação futura. Depois dos resultados eleitorais de ontem, estão, creio que finalmente, reunidas as condições políticas para que, sem mais surpresas, possa ser aprovado o acordo que já negociamos e assinámos com o Sr. Boris Johnson e que, portanto, evitamos com sucesso o risco de um Brexit desordenado. No segundo dia da Cimeira, o debate sobre o futuro da zona euro foi muito importante, segundo o primeiro-ministro. António Costa não está muito satisfeito com a fórmula de financiamento para o chamado Instrumento Orçamental de Convergência e Competitividade. O primeiro-ministro espera que isso venha a ser revisto durante a futura negociação do quadro plurianual para a União Europeia de 2021 a 2027. Um instrumento de convergência que tem como primeiro beneficiário a Alemanha, segundo beneficiário a França, terceiro beneficiário a Itália, quarto beneficiário a Espanha, quinto beneficiário a Holanda. Ou seja, as 5 economias mais fortes da União Europeia são aquelas que são as 5 maiores beneficiárias deste instrumento para a convergência. Percebe-se que não é um instrumento para a convergência. Está mal desenhado. Tem que ser refeito. Depois das festas de fim de ano, caberá à Croácia presidir a União Europeia durante o primeiro semestre e vai ter muito trabalho para concretizar estas propostas no âmbito do Brexit, do Pacto Ecológico e do Orçamento, mas também o difícil tema do alargamento da União Europeia aos países da região dos Balcãs. Os utentes dos transportes da região de Paris estão saturados de greves. Mas com a maioria dos franceses a apoiar o movimento, os grevistas não estão dispostos a dar tréguas ao governo na luta contra a reforma do sistema de pensões.
A impaciência cresce entre os utilizadores dos transportes na região parisiense. O governo francês pede aos grevistas das companhias de transporte ferroviário que percebam as dificuldades pelas quais as pessoas estão a passar e se sentem à mesa das negociações na próxima semana. 9 das 16 linhas de metro estão paradas, assim como 6 das 10 linhas de comboios suburbanos e cerca de metade dos autocarros. Para nós, utilizadores, é inaceitável. Não temos de ser reféns dos problemas da greve. Isto impede-nos de ir trabalhar e temos a nossa vida para fazer. Vimos aqui apertados uns contra os outros. Não pode ser. Esta situação nos transportes cansa-me. Trabalhei ontem. Vivo nos subúrbios de Paris. Não é fácil. Estou fisicamente esgotado. Trabalhei 6 dias a partir de casa e hoje disse vou tentar para poder ir ao meu local de trabalho e ter uma vida social e apercebo-me que é impossível. Os representantes sindicais dos ferroviários disseram que não haverá tréguas na luta contra a reforma das pensões. A ministra dos Transportes deitou mais lenha na fogueira ao afirmar que é irresponsável querer estragar a festa de Natal dos franceses. Foi sem contar que 59% desses mesmos franceses apoiam o movimento de greve. Os utentes dos transportes da região de Paris estão saturados de greves. Mas com a maioria dos franceses a apoiar o movimento, os grevistas não estão dispostos a dar tréguas ao governo na luta contra a reforma do sistema de pensões. É um assunto que irrita profundamente a Turquia e os turcos, mas o Senado norte-americano selou o reconhecimento do genocídio arménio, já aprovado pela Câmara dos Representantes em outubro. Um amargo de boca para o presidente Recep Tayyip Erdogan e o seu amigo Donald Trump. O Congresso dos Estados Unidos reconheceu o genocídio arménio e colocou mais uma pedra no sapato do presidente Donald Trump, que se vangloria da sua relação pessoal com o homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. O texto simbólico recolheu o apoio unânime do Senado. No final de outubro, a Câmara dos Representantes tinha aprovado a resolução com uma maioria esmagadora. Este foi o primeiro genocídio registado no século. Conhecemos bem demais os horrores que se repetiram mais tarde no século XX com o Holocausto e outros genocídios por todo o mundo. Estima-se que perto de 1,5 milhão de arménios terá morrido às mãos das forças otomanas entre 1915 e 1923, um período da história que assistiu à derrocada do Império Otomano e à recomposição da geografia política dos Balcãs e Próximo Oriente, com deslocações forçadas de vários povos. O governo do presidente Erdogan condenou fortemente o voto do Congresso americano e rejeitou uma medida que não vincula a política externa de Donald Trump. Portugal e Brasil estão entre as 3 dezenas de países que já reconheceram o genocídio arménio. A Argélia tem um novo presidente. Apesar de ser mais do mesmo para o movimento de contestação que destronou Bouteflika, as eleições presidenciais ficaram marcadas por uma abstenção recorde. Mas os que foram às urnas escolheram o antigo primeiro-ministro. A Argélia tem um novo presidente. Abdelmadjid Tebboune venceu as eleições com 58% dos votos, como anunciou a Autoridade Nacional de Eleições. Tebboune foi antigo ministro e chefe de governo do presidente deposto Abdelaziz Bouteflika. As presidenciais ficaram marcadas por uma abstenção recorde, cerca de 41%. O movimento Hirak, que levou à admissão de Bouteflika, considerou o escrutínio uma farsa eleitoral que pretende manter no poder aqueles que controlam a política desde que Bouteflika foi nomeado presidente há 20 anos e apelou ao boicote eleitoral. E a eleição de Tebboune não parece parar a contestação nas ruas. Esta deve ser a 43ª sexta-feira consecutiva de protestos desde o início do movimento de contestação ao regime, que começou a 22 de fevereiro. Tebboune abandonou o cargo de primeiro-ministro em agosto de 2017, por se ter envolvido num conflito com diversos homens de negócios próximos do todo-poderoso irmão do então presidente Bouteflika. Os trabalhos para recuperar os restos mortais da erupção vulcânica na Nova Zelândia avançam.
As autoridades neozelandesas recuperaram mais 6 corpos da Ilha Branca, onde no início da semana a erupção de um vulcão matou pelo menos 16 pessoas. Apesar da iminência de uma nova explosão, uma equipa de 8 elementos das Forças Especiais foi teletransportada para recuperar os corpos que tinham sido já localizados. As famílias que tiveram uma grande perda e passaram por esta dor enorme desde segunda-feira, hoje vão finalmente poder reunir-se com os seus entes queridos. As autoridades foram pressionadas pelas famílias para avançar rapidamente. Os planos iniciais apontavam para uma operação de resgate dentro de dias, quando a atividade vulcânica fosse menos intensa. As buscas para localizar os 2 corpos restantes vão continuar. E é tudo por hoje. Até breve.